parte da evolução. Indivíduo, comunidade, mineração. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convoco a redatora de ata para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão ordinária do ano de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 10 dias do mês de janeiro do ano de 2013, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador-chefe, Dr. Ricardo Schneider Rodrigues. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou, em nome de Deus, aberta a sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que, após efetuada a correção, foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. A senhora conselheira substituta, Ana Raquel, teceu comentários com relação às câmaras, se vai funcionar com novos integrantes. A respeito da contabilidade pública e como coordenadora do SICAP, sugeriu que os conselheiros pudessem selecionar alguns municípios para fazer testes como novo sistema. Terceiro, com relação à assinatura do controle interno, que era obrigatório, 3 assinaturas, do gestor, do contador e do controle interno. O excelentíssimo senhor presidente disse, com relação às câmaras, vai funcionando como está, substituindo o conselheiro Cícero Amélio e do conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo. E quando estiver todo colegiado, se define a nova composição. Havendo mudança de gestão, inicia-se mudança das câmaras. Com relação à proposta da contabilidade pública, colocou em votação a solicitação feita pela conselheira substituta Ana Raquel, cujo teor segue na íntegra. Aprovado. Sobre o assunto, houve a manifestação do seu conselheiro decano, Luiz Eustáquio Toledo, informando que talvez os treinamentos e consultorias venham ser através da Escola de Contas, que deverá ser Escola Superior de Contas, para futuramente ter autonomia de fazer mestrado e doutorado. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente solicitou o senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo para providenciar, através de resolução, e mandar para a Assembleia Legislativa, tanto para mudar o nome da escola para a Escola Superior, como no lugar de diretor da escola ser presidente da escola. Com relação à assinatura do controle interno, essa presidência vai aguardar uma sessão que o pleno esteja completo. O senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo solicitou ao excelentíssimo senhor presidente que determinasse em terceira leitura as resoluções: projeto de emenda à resolução normativa número 005/2011 e projeto de emenda ao regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, lidas. O excelentíssimo senhor presidente solicitou ao excelentíssimo senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo a assumir a presidência, justificando sua ausência. O excelentíssimo senhor conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo, no exercício da presidência, facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 10.941/2009 e TC 5435/2009, entre outros relacionados com contratos aprovados nas resoluções 001 a 005. Conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio, TC 677/2010 e TC 11.282/2006, tratam-se de aplicações de multa nas prefeituras de Major Isidoro e Lagoa da Canoa, aprovadas decisões simples, diligência em 5 dias. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente em exercício facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando o pleno para a sessão de terça-feira, no horário regimental.
Em discussão, a ata. Encerra a discussão. Coloco em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo Brito. De acordo, Excelência. Conselheira substituta Ana Raquel Sampaio. Também de acordo, presidente. Aprovada. Acho que não tem processo. Aqui, eu sou em banca, não precisa faltar. Sou em banca, não precisa faltar. Aprovada. Na hora do expediente, passa a palavra. Aprovada a ata. Passamos para o expediente. Com a palavra, senhores conselheiros, senhoras conselheiros e senhores conselheiros. Com a palavra, o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, querendo fazer uso do contido no parágrafo 2º do artigo 1º da nossa resolução normativa número 6 de 2010, queria solicitar de Vossa Excelência inclusão de 2 processos na pauta de hoje, na sessão de hoje, mesmo não constando da pauta. São processos em que, de minha relatoria, logicamente, que verifiquei erros materiais. Estou trazendo no intuito de trazer aqui o voto, desfazendo posicionamento anterior meu e aqui do plenário, em razão de troca de nome de gestores. Aí, como eu tenho que solicitar de Vossa Excelência a inclusão em pauta antes da minha relatoria, eu acho que a ocasião oportuna para que eu faça isso, eu acho que é agora, antes de iniciar a ordem do dia. Eu vou ler o que diz aqui
o parágrafo 2º do artigo 1º da resolução número 6 de 2002, que trata da pauta das sessões. Não poderá ser objeto de deliberação do plenário do tribunal matéria não constante da pauta, ressalvando-se o requerimento feito ao presidente para inclusão em pauta no dia da sessão de matéria que não restringe ampla defesa nem dificulte o exercício do contraditório, sendo por aquele aceito de forma fundamentada no início das sessões, antes do começo das relatorias pautadas. É nesse sentido que eu faço esse requerimento, esse apelo a Vossa Excelência. Está autorizado. Obrigado, Excelência. Com a palavra, senhoras conselheiras, senhores conselheiros e o membro do Ministério Público Especial. Ser lida em quarta leitura a resolução e também em quarta leitura da mudança do regimento. A da quarta será a última, que será votada na próxima semana, na próxima quinta-feira. E a da modificação do regimento, são 8, seria a quarta até o final. Solicitaria a Vossa Excelência que pedisse. Solicito a leitura, o coordenador do plenário, a leitura das resoluções ora em pauta. Projeto de emenda à Resolução Normativa número 005/2011. Da nova redação aos incisos 1 e 2 do artigo 4º da Resolução Normativa número 005/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e adota outras providências. Projeto de emenda ao Regimento Interno. Da nova redação ao artigo 63 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e adota outras providências. Feita a leitura das resoluções em pautas, continua facultada a palavra às senhoras conselheiras e senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial. Com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Especial, senhor presidente, eu trago esta sessão para devolução o processo em que pedi vista da relatoria do conselheiro Anselmo Brito e trazendo para devolução ao conselheiro. Sem alterações. Continua facultada a palavra. Senhoras conselheiras e senhores conselheiros, ao membro do Ministério Público Especial. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos às relatorias. A palavra, conselheiro decano Luiz Eustáquio Toledo. A palavra, conselheira Rosa Albuquerque. Sem processos também, presidente. A palavra, conselheira Maria Cleide. Sem processo na pauta de hoje. Com a palavra, conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto a esta Corte de Contas. Trago, excelências, o processo já autorizado por Vossa Excelência, presidente, de número 4138/2008. Cuidam dos presentes autos da prestação de contas anual da senhora Amada Cristina da Soledade, gestora época do município de Joaquim Gomes, referente ao exercício financeiro de 2007. Examinando a peça processual, precisamente a decisão síntese, relatada na sessão de 22 de novembro de 2012 e publicada em nosso diário eletrônico em 27 do mesmo mês e ano, constatamos que houve um erro material na decisão que impôs ao senhor Benedito de Pontes Santos esclarecimentos
quanto à prestação de contas do referido exercício, vez que a gestora à época, como já bem citado, era a senhora Mara. Inclusive, o erro que pode ser revisto e corrigido por esta Corte de Contas, inclusive ex officio. Muito exposto, o Tribunal, no uso de suas atribuições, decide tornar, logicamente, sem efeito aquela decisão simples quanto à prestação de contas do referido exercício imposto ao senhor Benedito, exerado no dia 22, cientificá-lo por AR desta decisão e remeter, após encaminhamentos acima, o mais breve possível, o processo ao gabinete do relator para as providências que se seguem. Excelência, também posso ler o outro, é no mesmo sentido. Eu acho que são dois processos de prestação de contas de anos diferentes, mas é o mesmo objeto. Processo 4919 de 2009. Também uma decisão simples, né? Cuida dos presentes autos de prestação de contas da senhora Amada Cristina, da Solidade, gestora à época do município de Joaquim Gomes, exercício financeiro de 2008, manuseando a peça processual, precisamente decisão simples, exarada na mesma data, 22 de novembro, e publicada no Diário Oficial em 27 do mesmo mês do ano de 2012. Constatamos também um over material na decisão que impôs ao senhor Benedito de Ponte Santos esclarecimentos quanto à prestação de contas do referido exercício, vez que a gestora à época do período citado no município de Joaquim Gomes, a senhora Mara. Antes exposto, o Tribunal de Contas, de acordo com suas atribuições, decide tornar sem efeito a prestação de esclarecimentos quanto à prestação de contas do referido exercício imposta ao senhor Benedito, uma decisão simples exarada no dia 22 de novembro de 2012. Cientificá-lo também por meio de AR, remeter, após os encaminhamentos acima, o mais breve possível, o processo ao gabinete do relator. Essas, excelências, são os dois votos nessas duas decisões simples que submeto à apreciação deste pleno. Obrigado. Esse aqui é o Cira Rosa. Com a palavra o Ministério Público para se pronunciar sobre os processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, pelo que eu pude observar do relatório de Vossa Excelência, senhor conselheiro, é um processo relativo ao exercício 2007 e outro relativo a 2008, os dois relativos à prestação de contas de Joaquim Gomes, em que teria havido um erro material em relação ao nome era da gestora que foi trocado. Agora, uma questão que surgiu aqui em relação a esses casos, na decisão inicial do dia, na primeira decisão do dia 22 de novembro, foi uma decisão simples? Decisão simples. Não foi emitido parecer prévio, era apenas, provavelmente, descumprimento de diligência. Solicitando informações. Solicitando informações, perfeito. Verdade, esclarecimentos. Pronto, o Ministério Público se manifesta favoravelmente, apenas fazendo uma ressalva, que muito embora entenda que não haja prejuízo, já foi feito o anúncio, mas que entende que nos casos futuros não haveria prejuízo em se publicar em pauta no horário, no prazo que vem sendo feito 48 horas, tendo visto que não teria tanta urgência no caso concreto. Mas, tendo em vista que apenas a correção do erro material, acredito que isso pode ser superado no presente momento, mas apenas faço o registro para que futuramente, se possível, seja observada a publicidade nesses casos. É o parecer, senhor presidente. Muito obrigado. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerra a discussão e coloco em votação. A palavra ao conselheiro decano Luiz Estado Toledo. Acompanho o relator. Fala.
Conselheira Rosa Albuquerque. Também acompanho o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide Com relator. Brandão. Conselheira Ana Raquel Com relator. Sampaio. Também acompanho o relator, presidente. Substituto Alberto Pires. Aprovados. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Excelência, o processo que a eminente conselheira devolveu antes, por intermédio de ter sido feito pedido de vista, eu já o relatei aqui, está apto a prosseguir a votação do mesmo. Gostaria de saber se preciso ler novamente a decisão simples, porque foi devolução de pedido de vista. Conselheiro Anselmo Brito, Vossa Excelência poderia citar o número do processo e de que se trata esse processo? Perfeitamente, Excelência. Para que possa o pleno tomar conhecimento. Trata-se do processo número 1448 de 2005. Foi uma decisão simples, no processo de prestação de contas anual do senhor Antônio Avano Feitosa, prefeito do município de Belo Monte, na época do exercício financeiro de 2004. São alguns esclarecimentos e alguma documentação que este relator cobra do referido gestor. Basicamente isso. Conselheiro, Para a análise da prestação de contas. Sim, Excelência. com a palavra a Vossa Excelência Então, para relato relatar. novamente para que Não. aviva a memória dos jogadores. Tá, eu vou fazê-lo então, Sim. acho que não. Não, perguntar. É diligência também, né? Com a palavra o Ministério Público Especial para se pronunciar. Senhor presidente, eu acredito que na ocasião deve ter havido a manifestação do Ministério Público, pelo que o senhor relata, e não havendo nenhuma manifestação contrária, a conselheira Rosa encampando as razões do conselheiro Anselmo, o Ministério Público reitera sua manifestação no sentido da aplicação de multa por descumprimento de diligência, é isso? A decisão Não, Excelência, simples? na verdade, são esclarecimentos para que nós possamos fazer uma análise mais segura, mais técnica da prestação de contas do gestor. Pedido de informações. Exatamente. Mas é de sua relatoria mesmo. Minha processo. relatoria, Excelência. Pedido de diligência. Certo. Entendi. Então não chegou a ser realizada a diligência. Perfeitamente. O Ministério Público manifesta favoravelmente, aquecendo com a proposta do seu relator. É o parecer. Em discussão, o processo é relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Encerra a discussão e coloca em votação. Conselheiro Luiz Eustáquio Toledo. Acompanha o relator. Conselheira Rosa Albuquerque. Acompanho o relator, excelência. Conselheira Maria Cleide Brandão. Acompanho o relator. Conselheira substituta Ana Raquel Sampaio. Com relator, presidente. Conselheiro substituto Alberto Pires. Também acompanho o relator, presidente. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro Anselmo Brito para relatar. Excelência, sem mais processo. Com a palavra a conselheira substituta Ana Raquel Sampaio para relatar. Com a palavra o conselheiro substituto Alberto Pires para relatar. Também sem pauta para hoje. Não havendo mais relatores com pauta, passamos às explicações pessoais. Encerra o expediente, passamos às explicações pessoais. As palavras às senhoras e senhores conselheiros e a um membro do Ministério Público para quem queira fazer uso da palavra. Excelência, Com a palavra o conselheiro Anselmo Brito. eu gostaria só de fazer um registro que na data de ontem, dia 14, foi aniversário do conselheiro Otávio Lessa e queria aqui sugerir que, como ele está de férias, fosse mandado um comunicado a ele da passagem de mais
o ano, felicitando com saúde e felicidade. É isso, Excelência. Continua facultada a palavra às senhoras conselheiras e aos membros do Ministério Público Especial. Acompanho o voto do conselheiro Anselmo Brito, parabenizando o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente. Da mesma forma, acompanho as felicitações e o voto do conselheiro com relação ao aniversário do conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, também me associo às palavras do conselheiro Anselmo Brito, desejando votos de felicidade ao conselheiro Otávio Lessa. Com a palavra, a conselheira substituta Ana Raquel Também Sampaio. acompanho os demais conselheiros na parabenização ao conselheiro Otávio Lessa. Eu me acompanho, inclusive eu estou substituindo ele. Mas queria aproveitar também e dizer que eu adquiri uma agenda que é fantástica. Ela vem com todos os dias possíveis e imagináveis. E descobri que dia 17, quinta-feira, é o dia dos tribunais de contas. Que nós não, habitualmente não, digamos assim, comemoramos, né? Mas todo dia é dia de alguma coisa. E ontem foi o dia de Otávio Lessa. Parabéns, né? Com a palavra o Ministério Público para se pronunciar. O Ministério Público também se associa à felicitação oportunamente manifestada pelo conselheiro Anselmo Brito e acompanhada pelos demais, desejando felicidade, saúde e tudo de bom para o conselheiro Otávio Lessa, que na data de ontem completou mais um ano de vida e que seja depois encaminhada ao próprio. É essa a manifestação, senhor presidente. Muito obrigado. Esta presidência também se associa às felicitações pedidas pelo conselheiro Anselmo Brito ao conselheiro Otávio Lessa e desejar a ele que tenha muitos anos de vida e muitas felicidades. Embora ontem mesmo também já liguei para ele e desejei. Como amanhã também será o aniversário do conselheiro Reginaldo Bulhões. E aqui já, de hoje, também já quero fazer a mesma solicitação para que se possa parabenizar e desejar muitos anos de vida e muita felicidade ao conselheiro Reginaldo Bulhões. Continua facultada a palavra aos senhores e senhoras conselheiros, senhoras e senhores conselheiros e ao membro do Ministério Público Especial. Não havendo quem dela. Com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque. Da mesma forma, conselheiro presidente, gostaria de me unir a Vossa Excelência com relação às felicitações que deverão ser encaminhadas ao conselheiro Reginaldo Bulhões. Me associo, senhor presidente. Eu acompanhei de vários anos aqui no tribunal. Mandar um abraço ao conselheiro Reginaldo Bulhões. Da mesma forma, presidente, ao conselheiro Reginaldo Bulhões. Citações. Parabenizo também o conselheiro Reginaldo Bulhões pela passagem do aniversário. Me associo às palavras de todos e aproveitando também, lembrando que foi na gestão dele que foi feito o concurso para o Ministério Público e dos auditores. De alguma forma, estamos aqui, né, de alguma forma, de uma das iniciativas do conselheiro Reginaldo Bulhões. Muito obrigado a ele também. Palavra do Ministério Público. Também nos associamos à lembrança do senhor presidente, parabenizando o excelentíssimo conselheiro aposentado Reginaldo Bulhões pelo seu aniversário. É a manifestação, senhor presidente. Excelência, eu queria também me associar à lembrança que Vossa Excelência fez ao conselheiro Reginaldo Bulhões e também a lembrança que o Alberto fez, muito importante, inclusive também da minha própria presença aqui neste pleno. Também devo agradecer, claro, ao conselheiro que inaugurou esta nova ordem, concurso público aqui no tribunal, mas aqui também não poderia deixar de lembrar que a minha chegada aqui deu-se na presidência do conselheiro José Eustáquio, do qual também agradeço, assim como a todos aqui presentes. Obrigado, Excelência.
determino que seja providenciado os pedidos, aqui as solicitações feitas tanto pelo conselheiro Anselmo Brito, com relação ao conselheiro Otávio Lessa e o pleno, e como também com relação ao conselheiro Isnaldo Bulhões, pelo conselheiro Cícero Amélio. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores conselheiros para a sessão ordinária da próxima quinta-feira.